Olá, mais um programa Saúde Total com a psicóloga Leuane Amorim. Tudo bem? Tudo bem, Daniel. É muito legal que nós vamos falar uma continuidade daquilo que nós falamos no outro programa, né? De ansiedade, só que agora vamos falar dos sintomas e transtornos, né? Sintomas e transtornos. Ansiedade, pilhado demais. E olha, o programa Saúde Total tem dicas de saúde, dicas saudáveis de maneira natural, mais natural possível. Por isso nós trazemos aqui, olha, que beleza, essas frutas. Tem o maracujá, que é calmante, né? O maracujá conhecido como ansiolítico, a maçã também. E trouxemos também algumas plantas também, olha só. O hortelã, eu gosto de fazer chá de hortelã com maçã e erva doce. E adoço com mel. Para quem é diabético não é indicado o mel. Mas olha, anota aí. Hortelã, maçã, a fruta mesmo, a maçã. Pegar a maçã com casca e coloca para fazer o chá. Da maçã com hortelã e erva doce. É muito bom. Além de ser um ansiolítico, fala? Uhum. Eu falo calmante. Isso, além de ser um calmante, ele é digestivo também. Para tomar após a refeição um pouquinho, ajuda na digestão. Então tem muitas opções saudáveis. E a proposta do programa Saúde Total é levar informação de coisas saudáveis ou de hábitos saudáveis que venha promover a sua saúde. Isso. Ao contrário do que muita gente às vezes faz, nós no dia a dia acabamos fazendo hábitos que promovem doença. Para com isso, vamos promover a saúde, não é? Isso. E aí, como você já comentou sobre chás, né? Sim. Existem também algumas indicações de chás, né? Como a cava-cava. Ah, é? Vamos anotar isso aqui na nossa tela? A gente vai colocar para você anotar aí. Vamos colocar na tela o nome dessas plantas. A psicóloga trabalha, sabe onde? Lá na Clínica Oasis, em Curitiba. Por isso que conhece bastante também, né? Das plantas naturais. Os fitoterápicos, né? Que auxiliam. Usa bastante lá na clínica? Bastante. E ajuda mesmo? Tem tido bastante resultados. Que legal. Então vamos falar o nome dessas plantas aí. Existe a cava-cava. Cava-cava. Crataegos. Como que é? Crataegos. Crataegos. Isso, é o nome só, né? É um nome só. Isso, Crataegos. Molungu. Molungu, esse eu já ouvi falar. Isso aí diz que faz dormir a pessoa, né? Até para insônia é bom? Relaxa, né? Bastante, Molungu. Então, continua. Já foram 3 ervas. Deixa eu anotar de novo aqui, ó. É a primeira que você falou. Cava-cava. Cava-cava. Crataegos, molungu e passiflora. Isso. São 4 plantas. Isso, 4 plantas. E aí fazer com uma colher de... A orientação né? Fazer com uma colher de chá, se for o pozinho, né? Aquelas que já vem desidratada, né? Sim. Então, uma colher de chá para 200 ml de água fervente. Certo. Tá? E aí, assim, como a gente está falando de fitoterápico, mas ele é um remédio. E todo remédio, ele precisa ter o seu horário certo. Porque o nosso cérebro, ele trabalha em sincronia, né? Ele trabalha em tudo organizadinho. Então, se eu determinar que vou tomar esse chá, né, esse medicamento, às 9 da manhã e às 16 horas, que todos os dias eu tome nesse horário. Ah, entendi. Para que ele tenha... acostumar, isso, tá vendo? Interessante. para que ele tenha, assim, a função, de fato, de terapêutica, né? A Muito função legal. benéfica, né? Então, essas plantas, elas são uma sugestão que nós passamos aqui. É lógico que você não vai deixar de usar o seu medicamento ou deixar de ir ao médico por causa disso, hein? Isso é só uma sugestão, mas sempre vá ao médico, só o médico pode diagnosticar e prescrever um tratamento para você, ok? Mas essas dicas são válidas para você como um coadjuvante num tratamento, né? Agora, a ansiedade. Qual é o problema... Um dos principais transtornos da ansiedade nos dias de hoje. Nós vamos falar com a psicóloga e vamos dar já, logo em seguida, algumas dicas para acalmar. Isso. Então, hoje nós temos alguns transtornos de ansiedade, né? Sim. E também os sintomas. Então, eu vou começar pelos sintomas e aí dentro dos transtornos eles vão se encaixando. Vamos se identificar. Né? Eu quero ver se eu vou me identificar em alguns sintomas. Então, assim, os principais sintomas de ansiedade são taquicardia, que seria disparar o coração. O coração acelera diante de situações novas ou algo que me gerou medo, o coração acelera, né? Em situações de muito medo é normal, mas do nada, assim, a pessoa pode ter um ataque cardíaco? Às vezes ela tem, porque ela já vem, né? Ela já vem de um estado, né, de nível de ansiedade elevado, e ela pode ter uma crise de ansiedade, tipo, em lugares que não tenha nada a ver com a situação
de medo, né? Porque ela já vem com esse medo A internalizado. pessoa pode estar em casa, por exemplo, de repente, do nada, começar a sentir esse sintoma. Que coisa, hein? Até porque ela pode estar com seus pensamentos naquele lugar, naquela Ok. situação. Os conflitos, né, psicológicos são muito altos, que elevar os níveis de ansiedade. Entendi. Esse é um sintoma. Isso. A respiração, ela pode ter taquipneia ou dispneia, né? Então, assim, taquipneia seria a respiração, ela fica acelerada, fica ofegante, né? Como se tivesse corrido 1 quilômetro. Isso. Ou dispneia é quando a respiração fica descompensada, né? Então, a pessoa, ela não... Com falta de ar. Isso. Aquela respiração artificial, né? Parece que não está Nossa. seguindo a sua fisiologia normal. Sei como que é Sabe? isso. Assim, ela não flui, né? Certo. Não tem todo o seu processo natural. Também existe a inquietação, né? Então a pessoa ela não consegue parar quieta. E essa inquietação, ela afeta também a parte motora. Às vezes ela precisa assinar algum documento, algo que Nem consegue assinar. isso, ela está sendo pressionada, então ela não consegue segurar ali a caneta, o que for preciso. Certo. Porque esses tremores, eles são visíveis ou invisíveis também. Entendi. Tipo, ela sente na pele o famoso formigamento, né? Então, Nossa, são sintomas Isso. de altíssima ansiedade aí, né? Uhum, isso. Ok. E também a sudorese, né? Isso é bem comum, aquela Comum. famosa pizza embaixo do braço, né? Então, É. assim, a pessoa está em situação... Sua demais. Isso, tem... Aí as mãos também, tem pessoas que têm Isso, sudorese nas mãos. Isso. Porque daí vem o suor nas mãos ou nos pés, né? Certo. Calafrios. Também existem respostas intestinais. Principalmente as respostas na parte de diarreia, né? Existem pessoas que tá. prendem também o intestino, né? Que tem... Muita ansiedade prende o intestino. Isso, mas- Ou outras, muita ansiedade solta o intestino. Isso, na grande maioria das vezes é a parte de relaxar, né? De soltar o Entendi. intestino. Também é uma das respostas que os níveis de ansiedade estão elevados, né? Ok, então já falamos aqui dos sintomas. Isso. E como que ele se manifesta? Em que situações, né? Por exemplo, o ataque de pânico, né? Que aí é muito importante agora que a gente reforçar, né, e ressaltar que ataque de pânico é diferente de síndrome de pânico, né? Porque popularmente, né, ele é muito confundido. As pessoas falam... Ataque de pânico com síndrome de pânico. Isso. Então, para quem está nos assistindo, como é o ataque de pânico e como é o síndrome do pânico? Então, o ataque de pânico, ele acontece por situações que eu sei do que eu tenho medo. Por exemplo, uma pessoa tem medo de andar de elevador. Certo. Então, ela tem todas essas respostas, ou algumas dessas respostas que a gente mencionou antes, né? Desses sintomas. Mas aí, depois que ela passa por essa situação, ela estabiliza. Né? Entendi. Ela estabilizou, ela voltou ao seu equilíbrio. Então, ela só tem medo de andar de elevador. As outras coisas ela faz normalmente. Certo. Até pode andar viajar ou coisas num lugar menor, mas pequeno, Entendi. como Esse é um ataque de pânico. Isso é um ataque de pânico. E o síndrome do pânico? E a síndrome de pânico já é diferente. Já é um medo muito maior, onde a pessoa já não consegue mais discriminar do que ela tem medo. Entendi. Já é um pouco mais, não é ainda generalizado, mas já Fora começa... do controle, Isso, já já fica fica uma bem situação- fora do controle, né? Então, se foi por vítima de assaltos, né? Então, sempre que ela ouvir, ou que ela ver, ou que ela sentir algo Que lembre que ou lembra, que remete? isso, ela já vai ter toda essa sensação, independente de estar vivenciando ou não. Né? Entendi. Então, isso já é uma síndrome, já é bem grave, o nível de ansiedade dentro da síndrome Nossa, sério, hein? que é diferente do ataque de pânico, que o ataque de pânico ele está ainda entre a ansiedade leve e moderada. Agora, a síndrome de pânico já é na parte intensa e grave. Agora, esses chás que nós falamos aqui no começo do programa, nós podemos inclusive mostrar novamente esses chás. Eles ajudam nesse caso? Eles auxiliam, porém, se persistirem os Como um coadjuvante, então. Sempre Isso. vai estar ali como um suporte. Mas o tratamento tem que fazer como nesse caso? Se uma pessoa está em casa assistindo o nosso programa e está nessa situação, faz o quê? Procura um psicólogo? Isso, é importante procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né? Certo. Para que ela tenha mais orientações sobre essa situação. Porque é sério esse É caso. sério, Nossa. compromete a integridade física, né? Então, o nosso foco aqui é trazer menos danos, né, às Certo. pessoas. Né? Então, se ela está sofrendo com isso,
Ou se ela já toma algum medicamento, também buscar orientação médica. Por quê? Nossa. Por mais que os remédios sejam naturais, às vezes eles podem concorrer com o efeito do outro e Certo. gerar algumas complicações. Tem que ter orientação. Tem que ter do sempre profissional, orientações, né? Sempre orientações. Aqui o nosso foco é informar, né, para a pessoa perceber se existe isso, né, no De alguma forma ajudar. Né? Isso, ajudar, se ela está passando por isso, para que ela possa daí buscar informações. Eu gostaria de deixar para você as nossas redes sociais para você interagir conosco. Fique à vontade. Nós temos no Facebook e no YouTube um canal que é TV Conectados com Deus. Você pode interagir conosco mandando uma mensagem, uma crítica, um elogio. Pode ficar à vontade. É TV Conectados com Deus no YouTube e no Facebook. E temos também o site, que o site você pode acessar no www.conectadoscomdeus.tv, tá bom? Esse é o nosso canal que a gente pode trocar algumas ideias, ok? Mas nós estamos falando aqui hoje do pânico, os sintomas do pânico e também alguns transtornos, por exemplo, a síndrome do pânico, que é uma coisa terrível, fora do controle. Isso. E aí também existem as fobias, né? Fobias. Então, isso é até popularmente bem comum, né? Eu tenho fobia disso, tenho fobia daquilo. Mas o que de fato é fobia, né? Então, fobia é um medo, vamos dizer assim, específico, porém, que gera todas essas respostas de ansiedade que a gente já mencionou, né? Principalmente a parte de taquicardia e de sufocamento da respiração, né? As fobias são coisas assim, medo, pode-se ter medo de tudo? Sim, né? Tipo, vai depender da forma... Da fobia da pessoa. Da pessoa, né? Então, as mais comuns, por exemplo, as fobias mais comuns, que são as graves, né? Vamos dizer assim, que ela está dentro do nível de ansiedade grave, são fobia social, né? E agorafobia. O que seria a fobia social? A fobia social, os níveis de ansiedade vão se elevando pelo medo da pessoa de ser avaliada pelo outro. Nossa, é o medo da avaliação do outro, de ser desaprovada pelo outro, sabe? Então a forma, como que será que o outro vai me avaliar? Pois é. E aí ela começa a gerar essas fantasias. Então ela tem medo de como a família vai avaliá-la, de como os amigos vão avaliá-la, no trabalho, como que ela vai ser avaliada. Então esse excesso de cobranças que ela vai criando sobre ela mesma, e aí ela vai lutando sempre para estar além do que as pessoas podem estar imaginando sobre ela. E aí vai gerando uma coisa... Isso, são fantasias totalmente irracionais, porque ela quer entender o que o outro pensa sobre ela. E é algo que a gente não tem controle, né? Tipo, eu tenho meu comportamento, e a forma que você interpreta é sua, né? Entendi. Então, e eles querem entender, se eles falam algo pra você, uma pessoa, né, que tem uma fobia social, se ela falar algo pra você, ela vai ficar aqui, vamos dizer assim, martelando, né, na linguagem popular, ela vai ficar aqui martelando como que você entendeu isso que ela falou. Entendi. Sabe? Poxa vida. E aí isso traz um sofrimento muito grande, eleva muitos níveis de ansiedade. E foge do controle. Foge do controle, no tanto que ela está passiva a surtos. Essa né? é a fobia social. Uhum. Se chama agorafobia? Isso. Agorafobia. Como que é isso? Então, é um medo que a pessoa sente de ambientes fechados com muitas pessoas. Ah, tá. Por exemplo, se ela vai em uma apresentação em um teatro, né? Se ela vai assistir uma apresentação em um teatro, se ela vai, digamos, a um mercado. Então, uma multidão de gente, isso, você começa a... mas em ambientes fechados, né? Então, ela tem todas essas respostas, ou parte dessas respostas de elevação de ansiedades que a gente mencionou, dos sintomas, né? E principalmente, dentre esses, os que mais predomina é a questão do taquicardia, né, do coração acelerado, certo. E a parte da respiração, que é o sufocamento, né, que a pessoa sente. Então ela sente falta de ar. Isso, né? sente uma sensação de... Porque dentro disso tem um outro sintoma que acontece, que é chamado de lipotimia. O que seria lipotimia? Aquela sensação de desmaio, mas que eu estou consciente. Eu vou perdendo o controle, mas a minha consciência está funcionando. Então, e aí as pessoas que estão em volta falam, isso é frescura, isso é manha. Isso, não tem esse respeito. Isso. Então, por isso que é muito importante a pessoa mesmo desenvolver esse autoconhecimento para que ela consiga se impor diante dessa situação. Mas eu acho que aí, nesse caso específico, por isso que é importante você ter o acompanhamento de um profissional. Isso, porque ela só consegue, às vezes, através de uma ajuda profissional mesmo, né?
porque já está muito mais acelerado, muito mais elevado, né? Para ela sozinha controlar fica muito mais difícil, ou quase que impossível. E quais são as fobias mais assim comuns que se vê diariamente? No dia a dia, né? No seu trabalho, por exemplo, como psicóloga, que é mais recorrente? As fobias mais comuns de forma grave, né, a agorafobia e a fobia social, né? Certo. E aí existem as outras fobias que são fobias simples ou não especificadas. Ah, tá. Que seriam, por exemplo, o medo de barata. É uma fobia simples, quase 90% da população, né? Sim. Então, assim, você se sente ameaçado por uma barata, é um inseto ali que ele não vai te prejudicar, por exemplo, né? Mas você se sente ameaçado por ele. Nesse momento, você é dominado por uma ideia irracional, né? Porque eu sou muito maior, eu consigo ir ali. Né? Mas a pessoa sobe no sofá, sobe na cadeira, grita. Isso, essas são as fobias simples ou especificadas, né? Entendi. E aí, dependendo do grau, ela não gera nenhum sofrimento psíquico, né? Só aquele medo que depois a pessoa estabiliza. Passa, né? Isso. Uhum. E aí... Pode se resolver com veneno, né? Isso. E aí, como a gente já mencionou no início, também a diferença entre o pânico e a síndrome de pânico, né? Que isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, para saberem essa diferença, né? O pânico é um medo que você ainda consegue controlar. A síndrome de pânico é um medo que você já não controla mais, né? Entendi. Então, esses são... Tá fora do seu controle. Isso. Agora, quando a pessoa vai num tratamento, por exemplo, no seu consultório, aí tem a questão, né, das ervas, que faz parte do tratamento, né, algumas ervas, e na questão da alimentação, nesse caso específico, o que se recomenda? Por exemplo, lá na Clínica Oasis, o que recomenda para a pessoa comer ou beber? Ou não comer e não beber? Olha, os alimentos, na parte, vou falar assim de forma, né, bem geral, né? Porque não é a minha área, né, de forma bem específica. Então, como que funcionam os alimentos? A alimentação ela deve ser sempre saudável, né, balanceada, principalmente uma alimentação hipossódica, né, e hipocalórica também. Né? Então, o que seria hipossódica, né? Com baixo teor de sal e hipocalórica com baixo teor de gordura, né? Porque isso no nosso organismo, né, com excesso disso, eles aumentam prejudicam. Passa a ser um estimulante para... Isso, toda a forma metabólica, né, saudável. Eu acho que isso é legal, a gente tá sempre lembrando, para quem está nos assistindo, porque tudo que você ingere que é estimulante, ele vai te prejudicar mais ainda. E as pessoas hoje, num modo geral, têm muita mania de comer pronto, tudo pronto. E tudo que é muito pronto tem muito sódio, muita gordura, coisas estimulantes que prejudicam a nossa saúde. Cafeína, né? Então, excesso de cafeína. Cafeína é um problema sério e é cada dia mais comum, principalmente entre jovens, tomar energético. Tomar energético. E aí vai pilhando mais. Então, aquele problema que você poderia ter um problema desse tamanhinho, devido ao estímulo constante, você vai desenvolvendo o crescimento desse problema que está cada dia mais comum entre jovens e adolescentes. Isso. Então, optar mais pela alimentação saudável, né? O mais natural possível. A prática da atividade física. Isso, a atividade física, tanto no caso do estresse como nas questões de ansiedade, né? Nos transtornos de ansiedade, ela é primordial, né? Porque a atividade física, ela renova, né, as células, ela faz com que o organismo, né, tanto a parte psíquica quanto a parte fisiológica, tenha um funcionamento mais sadio e mais equilibrado, né? Tem pessoa que fala assim, aquele jargão bem popular, que a pessoa costuma dizer assim, olha, a atividade física é onde eu extravaso, onde eu coloco tudo para fora e tal. E isso funciona mesmo, dá resultado, né? A pessoa ter o hábito de praticar atividade física constante, não é? E é importante também, assim, buscar a ajuda também psicológica, falar do seu problema, né? Então, assim, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente trabalha com uma técnica chamada dessensibilização sistemática, né? Pera aí, mais devagar. Como que é a palavra? Dessensibilização sistemática. Dessensibilização sistemática. Isso, sistemática. O que seria isso daí? Por exemplo, você tem medo, já tem pânico, né? Já tem uma síndrome de pânico
Começou de viajar de avião, né? E aí está se generalizando, esse medo está deixando você com um sofrimento psíquico muito grande. Tá. Então nós vamos trabalhar voltado para esse medo. Como a gente vai como que vai ser o processo, né? Então a gente começa falando, né? E aí conforme a gente fala sobre a viagem de avião, sobre tudo aquilo que você fala que tem medo, aquilo que você já não tem mais noção do medo, você só sente, né? Porque na síndrome a pessoa só sente, ela já não consegue mais. Perde o controle. Isso. Então a gente vai aos poucos trabalhando e vendo as respostas, né? Tá. Se aquelas respostas, elas têm uma interpretação cognitiva, quando eu coloco, a pessoa está compreendendo o que eu estou falando, então a gente continua o processo, né, psicoterápico. Quando ela já não compreende que o processo está muito difícil, a gente às vezes precisa de um estabilizador químico, né, de uma ajuda de um profissional. Aí que entra a medicação. Isso, a medicação, as coisas assim. Mas antes disso, no processo da psicoterapia, então a gente vai dessensibilizando. Então eu falo, da próxima vez mostro fotos, né? Então da próxima vez a gente vai num simulador, né? Então a pessoa vivencia aquilo ali de forma, né? Olha que de simulação. E aí depois a gente vai, se for de avião, a gente vai até o aeroporto, né? Para ela presenciar os aviões, né? Decolando e aterrissando, para ela ir controlando isso, aos poucos, né? E aí, junto com isso, a potencialização de como ela ir conflitando com essas ideias irracionais. Olha que interessante, eu não sabia como que um profissional, um psicólogo ou uma psicóloga vai trabalhar essa questão, por exemplo, essa fobia de avião. Não sabia que era dessa forma que trabalhava. Olha só que interessante, vai levar a pessoa no aeroporto, visitar o avião, tem a opção também de levar num simulador de voo e assim por diante. Ou seja, dá para você ir trabalhando, eu não sei qual é a sua fobia, ou eu não sei qual é o seu nível de ansiedade, mas existe a solução. Existe a solução. Procure um profissional, primeira coisa, procure ajuda, porque você vai ter a consciência de que você tem o problema, e aí, meu amigo, é só partir para cima do tratamento e cultivar aquilo que nós sempre falamos, hábitos saudáveis. Isso é importante. Dá resultado. Isso importante. É provado que dá resultado. Dá um ritmo à sua vida, Dá né? um ritmo. Principalmente o ritmo de sono e de alimentação e atividade física. É isso aí. Que esses são um dos principais, assim, para que você consiga... Sono, alimentação e atividade física. Então dá uma dica aqui para a gente fechar esse nosso programa, que você gostaria de dar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Então, dentro disso que a gente colocou, o autoconhecimento, se observe no sentido assim, eu sinto algo parecido com isso que eu ouvi, né? Sinto calafrios, eu sinto o sudorese, né? Sinto aquele suor mais forte, mais vamos dizer assim, em maior quantidade, né? Sim. Diante de situações novas na minha vida, eu tenho taquicardia, eu tenho dispneia ou taquipneia, né? Aquela respiração toda descompensada. Estou percebendo que estou com esses sintomas, então procure, né, um profissional. Certo. Né? Não fique tentando lidar sozinho, porque existe dentro desses transtornos a questão da resistência. Da resistência. Sabe? E se não cuida, dá aquele efeito dominó. Isso. Vai aparecendo outros, aí entra em exaustão, né? Problemas. Aí é perigoso. Isso, e daí tipo uma morbidade que vai criando um monte de comorbidades, né? Uma doença que vai gerando várias outras doenças. Então, se avalie, sentindo que está fora do seu controle, tem um medo que você já não está mais controlando, procure ajuda, né? Tem excelentes profissionais que são dispostos, né, a ajudar, mantenham a qualidade de vida saudável, com alimentação, que é a nossa proposta, né? Saúde total, essa é a nossa proposta, e o caminho é por aí. E aí é um começo, né? Esse é um começo. Quando você procura ajuda, começa a desenvolver alguns exercícios ou técnicas ou terapias, é um começo. E você vai evoluir muito. Isso é muito legal. Às vezes a pessoa até se surpreende com ela mesma. Puxa, eu não sabia que eu tinha esse potencial. Gente, fale conosco através das nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. TV Conectados com Deus, para você estar interagindo conosco. E tem o site, que é www.conectadoscomdeus.tv, para você visitar mais, conhecer mais sobre o nosso trabalho. E se você quiser saber mais sobre assuntos da Bíblia, estudos bíblicos, fale conosco, é um prazer ter você conosco. Muito obrigado por ter assistido os nossos vídeos e esperamos na próxima oportunidade.